Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e hoje eu vou mostrar para vocês a configuração que eu utilizo na minha Canon 80D para gravar praticamente todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá? Bom, pessoal, câmera ligada, né? Já tá ligadinha aqui. Eu sempre gravo no manual, tá, gente? Então, sempre gravação no manual, essa forma como eu gravo os vídeos aqui do canal. E vamos aqui às primeiras configurações, gente. Primeira coisa que eu quero ver é quantos frames por segundo eu vou estar gravando. Sempre deixo aqui o autofoco para ele localizar meu rosto, porque eu gravo sozinho. Então a Canon 80D, inclusive, tem o Dual Pixel AF. Então coloco esse detecção de face, mas localizar, né? Geralmente eu não tenho problema nenhum com foco ou muito pouco. Né? Qualidade de gravação de vídeo, gravo em MP4, tá, gente? E gravação de vídeo, geralmente eu faço uma variação entre 29.97 frames, né, 30 frames por segundo, 60 ou 24. 24 se eu quiser fazer um vídeo com um pouco mais tenso, com um pouco menos frames, algo mais de cinema, né? O cinema usa 24 frames. Geralmente a internet usa 30 frames por segundo. Se você quiser fazer uma câmera lenta, recomendo o uso de 60 frames por segundo. Por que eu só fico nessas daqui? Porque elas são Full HD, 1080, né? Qualquer outra configuração aqui eu já vou perder qualidade, é HD, né? Então fico geralmente variando entre essas. Inclusive, pessoal, depende do tipo de gravação que eu quero ter. Se eu quero algo um pouco mais fluido, né? Uma passagem de mão sendo mais nítida, mais quadros, eu boto 60. Mas geralmente eu gravo em 30, até mesmo porque tem uma dica muito interessante que eu vou passar para vocês em relação à velocidade do vídeo, tá? E aqui, essas são mais ou menos as nossas configurações. A gravação do som, pessoal, eu sempre coloco manual também para ele não estourar, né? Porque quando ele detecta o som, vou até colocar aqui deixa eu tirar aqui o fone de ouvido para mostrar para vocês. Vou colocar em automático. Então, assim que eu tô falando, ele já vai tendo uma variação aqui. Geralmente ele joga aqui em cima, gente. E quando eu tô quieto, qualquer coisinha você vê que ela se mexe. Porque, por exemplo, o ventilador, qualquer barulhinho, por mínimo que seja, ele vai aumentar o amplificador do som para poder captar esse áudio, né? Então eu sempre gravo ele no manual, tá? Sempre no manual e ajusto, faço teste. A 80D também tem como eu monitorar, eu posso monitorar pelo próprio boia, posso fazer esse monitoramento, então eu sempre vejo se o som tá legal. E a minha ideia, meu conselho para vocês, gente, até para evitar ruído de ambiente, aqui tem um ventilador aqui em cima, é você colocar ele no manual no mínimo possível, que no silêncio não mexa nada, né? Então, enquanto no silêncio isso aqui não estiver mexendo nada, é sinal que você está evitando aí a captação dos ruídos. Agora, como eu tô com áudio, você vê que com a captação do áudio com a captação de volume mais alta, você está vendo que ele está captando todo o ruído do ambiente, mesmo sem eu falar nada. Então, eu sempre deixo ele no mínimo de volume possível e aí eu faço um ajuste ou outro pelo próprio boia, né? Aqui no próprio captador do microfone. Então, essas são as configurações básicas que eu utilizo, tá? Em relação ao estilo de imagem, eu utilizo Cine Style, tá, pessoal? E utilizo nessa configuração, porque não basta você colocar o Cine Style, a própria Technicolor recomenda que você faça umas alterações. Então tá aqui na tela, resistência, contraste, saturação, tonalidade de cor, né? É um vídeo que ele fica meio acinzentado, né? Comparado, por exemplo, ao Standard, né? Você vai ver, deixa eu ver aqui. Standard, não sei se você consegue reparar, mas aqui já está colorido. Mas para ter um alcance dinâmico maior, eu prefiro gravar ele mais flat, sem contraste, sem nitidez, e eu faço tudo isso na pós-produção, tá? Pessoal, uma coisa também que eu recomendo estar utilizando, estar prestando muita atenção, é o balanço de branco. Tá? O balanço de branco automático da Canon, inclusive com prioridade em branco, que é esse daqui, geralmente funciona bem, mas ocorre que tem alguns momentos que ele dá um vacilo e o seu vídeo sofre variação de cor
de acordo com o vídeo, né? Ainda mais se você estiver num ambiente externo, imagina, passa uma nuvem, depois escurece, e aqui mesmo na própria, como eu tenho uma janela aqui, ou seja, uma luz natural que eu não controlo, às vezes eu tenho variação, então às vezes a temperatura está muito quente, às vezes está muito fria. Eu recomendo, se possível, dá mais trabalho, obviamente, que você venha aqui em personalizado. E logo depois de selecionar o personalizado, você vai vir aqui em White Balance personalizada, que é uma foto que eu tirei anteriormente. E você... Só que eu não consigo setar o balanço de branco com essa foto minha, né, pessoal? Então eu tenho que utilizar, né? Geralmente eu utilizo esse equipamento aqui que fica na área de flashes do estúdio, né? Que é um cartão cinza e branco, né? O que eu faço? Eu deixo aqui, né? Poderia usar até o MacBook, né? O MacBook é cinza. Então eu venho, coloco na função de foto, né? Coloco na função de fotografia, vou dar um zoom máximo aqui. Vou tirar a foto bem do centro, porque como estou com uma mão só vai ser um pouco difícil, mas eu acho que aqui, para o exemplo, eu vou conseguir mostrar para vocês. Então a foto que eu acabei de tirar, pessoal, é todo o cartão cinza, né? Como você está reparando. Então vou lá em balanço de branco, né? Balanço de branco personalizado e essa é a imagem do meu cartão. Vou clicar em Set e os dados de balanço de branco dessa imagem vão ser utilizados. Ok, pronto, já está definido. A tendência é que minhas cores estejam o mais fiel possível ao meu ambiente. Felipe, você pode utilizar o branco também? Posso utilizar o branco. É balanço de branco, mas você usa cinza? O cinza ele é um pouco mais preciso, tá? Então esse é um cartãozinho aqui que eu comprei até na AliExpress, que eu recomendo muito, né? Principalmente para quem trabalha com fotografia, mas com vídeo também ajuda pra caramba, tá? Então a gente tem essas configurações que eu utilizo em termos de balanço de branco. Agora, vamos às configurações da câmera, tá, gente? Nesse modo manual, né, como vocês viram, eu estou gravando a 30 frames por segundo, né? E eu recomendo que a velocidade de disparo... Deixa eu ajustar o foco aqui que não está me ajudando. Foco restabelecido, né? Consigo aqui mostrar para vocês. Como eu gravei a 30 frames por segundo, a minha velocidade, gente, vai ser 60, tá? Sempre o dobro, né? Se fosse 60 frames por segundo, eu estaria gravando a 125. E por aí vai, né? Se fosse a 24, eu estaria a 50. Isso, inclusive, é uma dica que às vezes você precisa de um pouco mais de luz, né? Tá com o ambiente com menos luz. E aí, para não usar o ISO muito alto, né? Você pode estar gravando em 24 frames por segundo, que a velocidade do obturador vai ser menor. Então, aqui como está a 30, eu vou dobrar ela, sempre dobrando, vai ser 60 frames por segundo. Aqui, pessoal, o ISO eu deixo sempre automático, tá? Por que eu deixo automático? Porque eu sei que ele não vai estourar muito, né? Geralmente, eu não gosto de utilizar o ISO acima dos 1000 e pouquinho, né? Porque como é uma câmera com sensor cropado, ela vai pixelar muito a imagem, né? Então, como eu tenho aqui um ambiente totalmente controlado e eu sei que o ISO não vai ser algo superior a 1000, né? Então eu sempre deixo no automático, porque eu sei que se tiver alguma variaçãozinha ali por conta daquela janela de luz natural, ele vai compensar automaticamente. Por exemplo, se eu desligar essa fonte de luz aqui, né? Você tá vendo que o ISO já vai para 800. Então a diferença é bem grande, tá? Geralmente, quando a iluminação tá legal, eu gosto de utilizar, né, a abertura entre 5 é interessante, ainda mais quando eu utilizo o fundo azul, gente, porque o fundo azul é o chroma key, né, e o ideal é que ele esteja bem nítido para a minha pós-produção. Mas quando não é possível, né, obviamente eu tento reduzir ao máximo possível. Essa lente aqui que eu estou utilizando, ela tem no mínimo 2.8 quando está em 17mm e depois ela vai até f4. Então aqui o f que eu vou estar utilizando vai ser entre 3, 4 e 5, né? Dependendo da iluminação que eu tenho. E aqui, às vezes, eu posso compensar um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Em termos do controle, né? Posso, por exemplo, colocar que eu quero que ele grave, ainda que com ISO automático, sempre quero gravar com um ponto acima de exposição. Isso é interessante quando, por exemplo, eu estou num ambiente muito escuro, né? É uma técnica, e aí
pelo fato de estar bastante escuro, né, geralmente eu gravo com a exposição 1 para cima, vai granular, o ISO vai ficar alto, mas aí depois eu baixo as sombras e baixo a exposição. Isso aí é uma dica para quem quer gravar num ambiente muito escuro. Você já pode jogar a exposição aqui mais um, faz essa teste antes, obviamente, mas pode jogar a exposição mais um e meio, e na pós-produção você vai reduzir, que você vai ver que a sua imagem vai estar menos pixelada, né, gente? Então, essas são as configurações, que na verdade isso aqui não é a configuração que eu uso, né? Deixa eu zerar aqui. É mais ou menos essa configuração que eu uso para todos os vídeos aqui do canal, né? Sempre usando, na maioria das vezes, essa lente e a 80D, porque é a minha câmera favorita para vídeos. Bom, pessoal, e se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, né? Acompanha os nossos vídeos. Essa é mais uma dica, né? Mais um hackzinho aí de como a gente faz a configuração e a gravação de cada vídeo aqui no canal. Então, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!